Paulo Figueiredo é um personagem e tanto na novela do clã Bolsonaro, né? Se não fosse trágico o que ele representa, poderia ser até do núcleo cômico do novelão. Bom, numa live no YouTube, o neto do último presidente da ditadura militar, que vive nos Estados Unidos e transita entre seu comparsa Eduardo Bolsonaro e as alas mais radicais do trumpismo, decidiu dar a sua grande contribuição ao debate político brasileiro da semana. Abre aspas. Mulher vota estatisticamente muito mal, principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Fecha aspas. O gatilho para os disparates do influencer foi aquele vídeo publicado dias atrás por Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher, ex-primeira-dama e, essa sim, arquiteta nos últimos 3 anos da maior operação de arregimentação feminina que a direita brasileira já viu. Caso você esteja tão mergulhado na Copa do Mundo que não tenha visto, no vídeo, Michele dizia ter sido humilhada, desrespeitada, maltratada pelo enteado Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência. E depois ela usava a palavra no plural, enteados, para incluir também Carlos e Eduardo Bolsonaro, esse que também mora nos Estados Unidos. De lá, Eduardo comanda o núcleo americano, citado por Michele como responsável pelos ataques virtuais que ela recebia. Michele se sentiu confortável para soltar essa bomba na pré-campanha de Flávio porque está ciente do imenso capital político e eleitoral que construiu no PL Mulher e do quanto o resto do bolsonarismo carece dele. O voto feminino é um ativo em disputa, um dos poucos nesta eleição. Jair não o detinha, Flávio não o conquista, Eduardo o despreza. A resposta de Figueiredo foi de uma clareza nesse sentido que chega a me comover. Porque mais do que criticar Michele, ele estava ensaiando um discurso contra o simples fato de mulheres terem voto. Soa radical demais? É porque é mesmo. O argumento de Figueiredo é apenas a versão brasileira, mais grosseira e sem filtro, de uma discussão que avança com velocidade surpreendente nos Estados Unidos e que tem inclusive uma dimensão teológica. Por ora, esse argumento está restrito às alas mais radicalizadas, é verdade. Mas a gente sabe como é que essas coisas funcionam na tal da janela de Overton. Um pequeno grupo lança uma ideia que soa estapafúrdia, sendo ela correta ou não. Muitos torcem o nariz, rechaçam. Em seguida, alguns poucos levantam a dúvida. Será que isso é tão absurdo assim mesmo? Dali a pouco, esse grupo elege 2 ou 3 deputados. Em nome de se fazer as concessões que a democracia exige, chega-se a uma versão menos rejeitada do absurdo. E a ideia estapafúrdia passa a ser cada vez mais aceita. Nos Estados Unidos está crescendo em podcasts masculinistas de variados tipos, sejam dos que falam de games ou de artes marciais, sejam os que tratam diretamente de política, sejam os red pills ou os religiosos. Está crescendo a noção de que mulheres são mais progressistas, as jovens especialmente, e há estatísticas que confirmam essa hipótese. Os mais extremistas pregam que os homens precisam salvar as mulheres e a maneira ideal é se casando com elas o mais cedo possível. Uma outra ideia, decorrente ou não dessa primeira, é a de que cada família tenha um único voto, o do homem, naturalmente. Essa ideia está longe de ser predominante ou exclusiva de ambientes religiosos, mas ressoa em algum deles. Um dos líderes religiosos de maior influência com discursos nesse sentido é o pastor Doug Wilson, líder da Comunhão de Igrejas Evangélicas Reformadas e figura central do nacionalismo cristão americano. Ele tem pregado há anos que o voto feminino é incompatível com uma noção cristã. E a posição ganhou relevância institucional quando o secretário de Defesa de Donald Trump, Pete Hegseth, repostou ano passado uma notícia sobre Wilson e foi identificado como apoiador da sua denominação religiosa. Ou seja, não é algo que está totalmente à margem do debate político, está dentro da Casa Branca.
Junto com Wilson, circula nesse ambiente o líder religioso Dale Partridge, também apoiador de Trump, mas também circula o influenciador Nick Fuentes, que tem uma pegada bem mais red pill, antifeminismo. São alas diferentes do radicalismo, mas que convergem para o mesmo ponto, a noção de que o voto feminino corrompeu a política porque tirou o voto da unidade natural, que é a família ou o homem, e o distribuiu por indivíduos que não têm a maturidade ou o discernimento para exercê-lo sozinhos. As mulheres solteiras são o alvo predileto porque são a encarnação mais pura do problema. Sem marido para calibrar o voto, votam com o próprio juízo. Para entender como esse movimento chega ao Brasil pela via religiosa, eu consultei a minha querida amiga e colunista do Meio, Débora Bizarria. E ela me explicou que esse pensamento chega com verniz teológico, sobretudo por meio da teonomia, corrente que defende que princípios e leis do Antigo Testamento devem orientar também a organização política e social contemporânea. E também do reconstrucionismo cristão, que transforma essa leitura em um projeto mais amplo de reorganização da sociedade, segundo normas bíblicas. Essas ideias circulam em nichos evangélicos reformados por meio de traduções, editoras, canais, cursos e influenciadores que apresentam a autoridade do homem sobre a família como parte de uma ordem criada por Deus, não como simples preferência cultural. A teologia da aliança, tradição mais ampla do mundo reformado, que lê a Bíblia a partir dos pactos entre Deus e o seu povo, pode aparecer nesse repertório, mas não leva necessariamente a essa mesma conclusão. Muitos reformados aderem a ela sem defender voto familiar, teonomia ou aplicação direta da lei mosaica à política moderna. A sobreposição acontece quando setores teonomistas usam essa linguagem paternal para transformar a família, chefiada pelo homem, em modelo de organização social e política obrigatório. Por aqui, o que já se vê é uma circulação maior e mais organizada, com materiais em português, redes de divulgação e debate dentro do próprio campo conservador, inclusive com resistência de evangélicos reformados que rejeitam essa tradução política da liderança familiar. Bom, Paulo Figueiredo não precisou citar nenhum desses nomes, nenhuma dessas correntes. Ele simplesmente tentou exportar lá dos Estados Unidos uma noção reacionária ao extremo que ainda está bem restrita, mas que vem crescendo. E ele fez isso por duas razões. Primeiro, porque mobilizar esse sentimento contra as mulheres favorece o tipo de bolsonarismo que Eduardo, seu chefe, lidera, que é o bolsonarismo digital. Aqui é total Nick Fuentes. Segundo, porque atinge Michele Bolsonaro em seu território, na intersecção entre política, religião e família. Aqui é mais Doug Wilson. Para entender melhor essa guerra travada no bolsonarismo, a gente precisa entender primeiro o que foi que Michele construiu de fato e os paradoxos dentro do próprio movimento dela. E por isso, eu quero que você fique mais um pouquinho aqui comigo e quero te fazer um convite. Na edição de sábado, exclusiva para assinantes premium do Meio, a repórter Julia Keck mergulhou a fundo no projeto Michele dentro do PL. Ela explica tintim por tintim o que foi esse movimento. Se você gosta do nosso jornalismo, se você quer ficar bem informado para entender a fundo as disputas que parecem meramente uma briguinha de família, então assine o Meio. São só R$15 por mês. O movimento político de Michele Bolsonaro apresenta uma aparente contradição interna ao próprio campo. Desde 2022, Michele Bolsonaro desenvolveu um papel duplo que nenhuma outra figura do bolsonarismo exerceu com a mesma eficácia. No palanque, ela era a ajudadora do esposo, a mulher que ora pelo marido, que justifica seus excessos, que pede votos em nome da fé e da família. Num evento do PL Mulher em Londrina, em novembro do ano passado, ela foi didática, abre aspas, eu sou auxiliadora, ajudadora, e a Bíblia fala da submissão da esposa ao marido, mas é uma submissão saudável, fecha aspas.
Essa é uma linguagem religiosa da complementaridade. O homem como cabeça, a mulher como apoio indispensável. E Michele a usa com influência. Mas essa submissão a que Michele se refere é bem diferente daquela vislumbrada por Paulo Figueiredo. Ela filiou mulheres, elegeu mandatárias, percorreu o país, criou uma base própria de seguidoras e de líderes multiplicadoras da sua mensagem. Elas podem ser auxiliadoras no discurso, mas têm uma atuação prática e querem voz na política. Não me entendam mal, gente, elas estão longe de ser feministas, de ter uma agenda progressista para as mulheres. Ao contrário, se dirigem às mulheres de bem apenas como aquelas conservadoras cristãs, têm agendas de retrocesso em direitos reprodutivos e etc. A questão é só que elas mesmas querem exercer a sua visão de mundo, por mais machista que essa visão de mundo possa parecer a olhos progressistas. No vídeo, Michele fez algo que a gramática política tem dificuldade em compreender. Agiu com autonomia, enquanto invocava o tempo todo a autoridade do marido como cobertura. Disse que consultou Jair, que só agiu a mando dele e, ao mesmo tempo, confrontou os enteados publicamente, reivindicou o capital político que construiu. O conteúdo do vídeo era o de uma mulher exercendo poder, mas a embalagem era a de uma esposa obediente. Acontece que o bolsonarismo criou Michele Bolsonaro. Precisou dela para conquistar as mulheres que sistematicamente recusavam Jair. E agora não sabe o que fazer com ela. E Figueiredo, ao dizer que mulher vota mal, está dizendo que o problema é que mulheres não são leais ao bolsonarismo e, por isso, nem deviam votar. Isso não vai colar no Brasil, onde mulheres, a maioria religiosas, chefiam também a maioria dos lares. Mas ele também está dizendo que a solução que o bolsonarismo criou, que é a Michele, é pior do que o problema. E depois me questionam quando eu digo que o Eduardo e o eduardismo estão abertamente sabotando a campanha de Flávio Bolsonaro. O Brasil entrou em campo e agora só se fala nisso. Mas sabe aquela parte do Brasil que o futebol não explica? A que mostra por que somos como somos, por que nos dividimos, como nos dividimos e por que, mesmo assim, ainda conseguimos torcer juntos, pelo menos por alguns dias. É essa parte que o streaming do Meio mostra. Tem conversas com o Meio, onde entrevistamos grandes nomes, como o cientista político Felipe Nunes, que destrincha o Brasil em 9 bolhas. É lá também que o Jairo Nicolau reconstitui 20 anos de eleições presidenciais. Tem o ponto de partida da série Nós Brasileiros, com episódios que mergulham fundo em quem somos como povo e como chegamos até aqui. Tem Democracia, uma história sem fim e mais produções originais sobre política, história, cultura e espiritualidade. Para quem quer entender o Brasil além do placar, exclusivo para assinantes premium por R$15 por mês. Vem conferir o nosso catálogo.